Olá, seja bem-vindo a Formobile no Sofá, edição especial. Hoje eu tô aqui no escritório da Arauco e converso com o Romero, que é o palestrante deles, super especialista aqui em madeira, e ele trouxe várias dicas de como combinar os perfis e também eu aproveitei, trouxe a minha listinha de dúvidas, tirei todas as dúvidas com eles, então eu sugiro que para acompanhar essa conversa você já pegue papel e caneta que tem muita coisa legal. A conversa foi uma delícia, acompanhe. Romero, seja muito bem-vindo aqui a Formobile no Sofá. Grande prazer ter você aqui com a gente agora nessa versão presencial, né? Muito bom ter você aqui. Nossa, eu que agradeço a oportunidade, é realmente muito bacana. Apesar de não estarmos literalmente no sofá, estamos tentando manter um pouquinho do nosso distanciamento, mas é um prazer estar aqui falando contigo também e poder apresentar alguns conteúdos que com certeza vão contribuir para os profissionais. Romero. E eu estou muito feliz porque assim, adoro a forma com que você traz a informação, gosto muito de bater papo com você porque realmente, para quem está em casa, sugiro, gente, essa conversa com o Romero, a gente nem começou, mas eu já sei que vem muita coisa boa. Antes de falar qualquer coisa, me conta um pouquinho da Arauco, né? A gente está aqui na Arauco. Fala rapidamente, só para a gente entender aqui. Claro, claro. Nós estamos aqui no showroom da Arauco, que fica em São Paulo. Tivemos a oportunidade de montar esse ambiente especialmente para essa nossa conversa. A Arauco é uma empresa chilena que tem atuação internacional no segmento de painéis de madeira. Então ela não atua exclusivamente no Brasil, ela atua também em outros mercados, até China, Japão, por exemplo. Temos alguns processos industriais e comerciais que acontecem em outras partes do mundo. Atualmente, ela é a segunda maior fabricante mundial de painéis, a maior da América. Então, quando você pensa desde o norte da América, no Canadá, até o sul da Argentina, ninguém produz tantos painéis de MDF como a Arauco. Que legal, e um portfólio mega completo, né? Trabalhamos atualmente com 107 padrões. Tudo que vocês estão vendo aqui, a Arauco disponibiliza para o nosso mercado. Esse é o portfólio mais completo do Brasil. Então, com certeza, vai atender todas as necessidades do consumidor brasileiro. Uma vez que a gente tem um cuidado muito grande em fazer escolhas relacionadas a cada região onde nós atuamos. Que legal. E aí você já tocou na questão do portfólio, mas eu acho que existe uma grande dificuldade, até dos profissionais que trabalham especificando, em combiná-los, em colocar no ambiente, né? E eu queria muito puxar esse assunto com você hoje, as combinações perfeitas, né? Existe esse conceito aí, você trabalha muito ele. Vamos contar pra gente, qual é o conceito, como que eu emprego ele no meu dia a dia? Vamos lá, o que você tem para me falar? Sim, Combinações Perfeitas é um trabalho que a Arauco já faz há alguns anos, onde nós indicamos para os profissionais algumas combinações que não têm erro algum. É muito fácil de você fazer essa combinação e você vai atender uma boa parte daquela necessidade para, de repente, um padrão novo ou um padrão que aquele profissional não está acostumado a utilizar. Lógico que ele não extingue as demais combinações. Você pode fazer outras combinações, por exemplo. Porém, se você precisa de um ponto de partida, ele está lá, para que você então possa entender o que é o chamado color play desses padrões. Que legal! O color play nada mais é do que aquela combinação de cores que faz um padrão ser o que ele é. Então, se eu for pegar, por exemplo, aqui, um padrão madeirado, que é o vintage, eu consigo observar que eu tenho tons de branco, eu tenho tons de bege, eu tenho tons de preto. Então, quanto mais cores eu apresento, maior é o chamado color play. Então, eu consigo brincar com cores que são complementares ou mesmo cores iguais. Quando há o lançamento de uma coleção, sempre buscamos lançar padrões que combinam entre si ou que sejam complementares em sua maioria. Porém, há também o cuidado com o retroativo, de forma que toda a coleção que é lançada agora também vai conversar com padrões que foram lançados em anos anteriores. Gente, que trabalho fantástico! Eu estou aqui imaginando, né, o quanto que isso facilita a vida do marceneiro, do arquiteto, do designer de interiores, porque apesar deles conhecerem muito dessas combinações, a variedade de perfis que existe no mercado é muito grande. E para você acertar essa combinação, eu entendo que às vezes o marceneiro, depois que monta a cozinha, fala, podia ter feito diferente, não combinou tanto. Então, se seguir essas dicas e essas regrinhas, acho que vai dar certo e não vai sofrer depois que a cozinha estiver montada, por exemplo. Exatamente. Existe, obviamente, uma questão pessoal.
Então, dependendo da combinação, pode ser que para você não seja interessante ou para aquele ambiente não seja tão legal. Porém, a combinação foi bem feita. Então, tem a questão pessoal também. Sempre que há o lançamento, por exemplo, de uma determinada cor e você fala que eu tenho 3 ou 4 opções de combinação, é para quê? Para que aquela pessoa escolha aquela combinação que mais agrada o perfil dela. Legal, muito legal. Mas dá pra gente, eu tô achando tudo ótimo, tudo parece fácil. Tô imaginando aqui, mas a gente consegue ter exemplos disso? Você consegue mostrar pro pessoal que tá assistindo a gente, na prática, o que é esse padrão de combinação perfeita que a Arauco trabalha? Claro, isso é muito simples, até curiosa. Inclusive com esse catálogo aqui ao lado. Quero pegar todos, gente, quem é louco fácil. por amostra? Vou levar. Posso levar, gente? Aí você vai ter. Você pode, mas não pode levar para casa. Tá bom, tudo bem. Então vamos lá. Eu acho que é interessante, para dar alguns exemplos, e também vou aproveitar e apresentar a coleção Persona, que foi o lançamento 2020, que vai ficar bem claro para as pessoas entenderem que um lançamento recente também conversa com algo lançado anteriormente. Vamos começar apresentando o Athena. O Athena é uma simulação de um mármore nobre. O nome, inclusive, vem da deusa grega Atena. E optamos isso justamente pelos gregos fazerem as estátuas utilizando um mármore. Além do visual, eu tenho toque similar à pedra polida. Então, essa combinação do que você vê e do que você sente é o que traz essa realidade para o painel. Se eu for pensar em combinação perfeita para o Athena, eu posso trazer dentro do lançamento o Gaia, que é um tom terroso que a gente vai conhecer daqui a pouco, com uma característica de terracota. Porém, eu tenho também outros padrões lançados em anos anteriores que funcionam, como, por exemplo, o sal rosa. É uma outra tonalidade que, dentro do Color Play, funciona muito bem também. Se eu não quiser uma tonalidade mais puxada para esse vermelho ou para outras características, eu posso buscar o canela, que ele tem uma outra característica sensorial. Gente, que demais isso. E o nosso olho acaba focando naquilo que é mais parecido. A gente busca esse encontro de forma inconsciente. Então esse é um grande diferencial desse painel. É interessante também você saber que o Athena, por essa característica visual e tátil, ele substitui muito bem a pedra natural em alguns painéis. Imagine que você mora no 25º andar e você gostaria de colocar um painel para sua televisão. Se você for procurar um mármore, você vai ter uma dificuldade grande, logística inclusive, para estar levando uma pedra, por peso, por tamanho. Então ele é uma opção que facilita bastante essa logística de montagem de painéis. Que legal, e ele é realmente lindo. Eu tô vendo aqui, adorei as sugestões de combinação. O que mais que você tem para me contar? Vamos lá, vamos conhecer todo mundo hoje, então. Vamos conhecer toda a família. Então, depois de conhecer o Athena, nós temos na sequência o Lorde. O nome Lorde vem justamente daqueles lords ingleses que costumam utilizar esse azul acinzentado. Só que quando a gente pensa em, poxa, é o Lorde inglês, o que isso tem a ver com o Brasil? Olha a nossa camisa aqui, olha o jeans, tão comum na nossa cultura. Verdade. Então, essa cor, justamente por ser tão contemporânea, ela funciona em diversos ambientes. Você consegue colocar num quarto de criança, uma brinquedoteca, num escritório, ou mesmo numa residência. É muito simples de brincar com ela. Pensando em combinações e olhando o nosso lançamento, temos o Cosmo. O Cosmo, a recriação do granilite ou da granitina. E você percebe que ao se aproximar daqui, aquele cinza parece que ele puxa inclusive uma tonalidade mais azulada. Então é muito bacana essa interpretação que os nossos olhos fazem. Eu estou encantada. Além, obviamente, das combinações com padrões fantasias, eu posso também combiná-lo com um padrão madeirado. Então eu tenho, por exemplo, a castanha branca, que em princípio é um tom de cinza, e quando eu aproximo, mais uma vez, ele busca aquele azul. E combina mesmo, né? Assim, gente, é fantástico, muito legal esse Muito conceito. Bacana. E se você quiser algo um pouco mais urbano, eventualmente, um pouco mais sóbrio, eu posso combinar também com o gris, que é uma tonalidade, olha só, o cinza, mais uma vez, servindo de coringa para as nossas combinações. E remete aí para o industrial, né? Que está super em alta, inclusive, que eu tenho visto em muitos projetos. E perfeito. É um cinza que perto do azul, ele traz essa tonalidade azul. Exatamente. E uma dica bacana, principalmente para esses padrões mais escuros, é você melhorar a qualidade de corte. Importante. O que o
profissional da marcenaria, o que o arquiteto que especifica tem como grandes diferenciais? Além da personalização, o acabamento. E eu vejo muitos profissionais que ainda utilizam, de repente, uma ferramenta não tão adequada para o corte do MDF. Não vou me aprofundar. Porém, você tem soluções em serras que podem causar pequenos serrilhamentos. E aí você tem que ter um retrabalho, passar, por exemplo, numa plana para evitar esse serrilhamento. Utilizando a serra correta, utilizando as técnicas de corte correta, você consegue, com apenas uma mão de obra, um gasto de energia e uma hora homem, entregar um resultado perfeito de corte como esse. Não, ó, sensacional. Você falou que não ia se aprofundar, mas quem estiver assistindo vai falar, tá, e aí, onde que eu aprendo isso? Como que eu sei se eu estou fazendo corte? Tem algum caminho para esse marceneiro que está ouvindo você falar isso? Vai, procura Arauco, faz o quê? Existem vários caminhos. A Arauco, apesar de não fazer painéis, não fazer chapas, não fazer serras, perdão, apenas painéis, nós temos conteúdos técnicos que são feitos Brasil afora, inclusive. Quem tiver interesse em procurar a revenda, veja se não vai haver algum treinamento online. Nós estamos investindo em treinamentos online. E esse conteúdo específico acaba acontecendo para todas as pessoas, tanto vendedores quanto profissionais da marcenaria que assistem a esses vídeos. Ótima dica, adorei. Procure o seu vendedor. A revenda também deve ser capacitada e nós trabalhamos bastante para isso, para que ele faça a venda daquela serra mais adequada. Legal, bacana, ótima dica, Romero. O que mais? Vamos lá. Lógico, são 5 padrões, tem muita coisa. Depois temos o lançamento do Gaia. O que é Gaia? Provavelmente vocês já ouviram falar nesse termo, mas o que é o Gaia? O Gaia é uma teoria chamada hipótese Gaia, que diz que o planeta Terra, como um todo, é um ser vivo. Justamente essa é a característica mais terrosa que nós trazemos dentro desse padrão. O que é o terroso? É o terracota. Poxa, mas e terracota? O que é o terracota, gente? Terracota é a cor do barro. Sabe aquele filtro de barro que a gente tem em casa? Verdade. O campo de futebol de terra batida, ou mesmo algo que a gente vê muito na nossa cultura, como a cor da telha, a cor do tijolo, que traz muito sentimento acolhedor. Muito remete à natureza, assim, não é um elemento tão, mas assim, que remete mais a esse apego à família, né? Ao resgate ao passado, né? Quem nunca ralou um joelho jogando futebol? Então, a ideia é essa. Porém, essa tonalidade, ela não está restrita ao terracota, que traz esse foco, esse fundo mais alaranjado. Nós temos também uma tonalidade rósea, para facilitar a combinação. Mais uma vez, estou adorando isso. Pensando nas nossas combinações, trazemos o madeirado da vez, que é o cumaru. Madeira típica do Brasil, que a gente vai conhecer com mais profundidade daqui a pouco, mas vejam só, isso daqui, gente, funciona muito bem com uma outra tendência, que é a biofilia, trazer as plantas para dentro de casa. Quem que não está criando pelo menos um cacto nesse período que não está podendo sair de casa? Então essa combinação funciona muito bem. Romero, eu quero combinar com outros padrões unicores. É possível também? Claro que é. Eu tenho, por exemplo, o Connect, que é uma combinação muito interessante, que foge do rosa. Então eu tenho uma tonalidade mais acinzentada e tenho também o Canela. Se eu quiser trazer uma outra tonalidade, porém agora puxada para o marrom, uma vez que eles se complementam também como soluções perfeitas. Muito legal. Muito legal. Muito. Vamos resgatar algo que eu falei antes? Vamos falar sobre o Cosmo. O Cosmo, pessoal, que é o granilite, a granitina, a casa da avó. Vocês repararam que a gente está procurando sempre sentimento gostoso, né? Tudo bem que aquela ralada no joelho às vezes não é tão gostosa, mas a sensação sempre é boa. Quando eu trago esse Cosmo, o nome foi inspirado justamente porque quando você olha um painel grande, a sensação de estar olhando para um céu estrelado. É verdade. Então, aqui, numa amostra menor, não parece tanto, mas quando você faz um painel, eventualmente, tivemos um cuidado em escolher o tamanho desses elementos para dar essa sensação. Combinações. Lembrem-se do Lorde. Então ele se aproxima bastante. Já. Sim. E nós temos outras tonalidades, como por exemplo o grafito. Olha aqui, ó, para quem quer o industrial, lindo. Combina muito bem. Assim como o próprio gris, que a gente conheceu agora há pouco. Deixa eu resgatar para as pessoas encontrarem. Tem muita opção aqui. Cadê? Olha ele escondidinho aqui embaixo.
como mais uma solução mais discreta. Porque, apesar da combinação muitas vezes ter a ver com contraste, ela pode ser apenas um complemento. E assim, né, vai tudo do perfil ali daquela pessoa que vai usar, e a gente sabe que o perfil de usuário sempre varia. Um cliente que quer algo mais sóbrio, mas que quer ter um toque diferente, perfeita essa combinação. Ele tá no sóbrio, não vai ter aquele medo de errar. Não, já quero usar um pouco mais, dá para ir um pouco mais com a cor. Eu adorei, eu tô achando isso fantástico, assim, o quanto vai facilitar a vida do profissional. Muito legal esse conceito. Sim, e é interessante, quando a gente pensa em um padrão fantasia como esse, ou mesmo Athena, existem soluções de montagem, como por exemplo minifix, parafix, que são dispositivos que ficam totalmente ocultos da chapa. Então quando você monta o móvel, você não vai ter uma etiqueta tapa-furo, você não vai ter nenhuma marcação. Então eu tenho o visual de uma pedra, o visual, aqui no caso desse produto, que seria o granilite ou granitina, só que eu não vou ter aquela emenda. Então, além da percepção da chapa, vai dar a impressão que eu trabalhei com uma peça única e trabalhei com usinagem. E isso é um grande diferencial para os projetos que utilizam padrões fantasia. Que legal, que Sim. legal. Outra ótima dica. Acho que quem está assistindo tem que ir anotando, gente, porque é uma dica atrás da outra, que minha cabeça está fervendo. E a gente pode, mais uma vez, retomar um outro padrão, que é o cumaru, madeira típica do Brasil. Todo mundo conhece. Todo mundo já viu cumaru, mesmo que ele não saiba que estava vendo cumaru, ele foi muito utilizado, principalmente no norte e nordeste do Brasil, tem muita disponibilidade dessa lâmina de madeira, ou mesmo ele naturalmente. Nós recriamos um cumaru natural, um cumaru mais jovem, justamente por ser um padrão mais delicado. O que eu falo de delicadeza? Houve, coisa de 10 anos atrás aproximadamente, uma tendência de nós termos padrões madeirados com mais identidade visual, batida de lixa, batida de serra, muita variação de cores. Hoje o mercado já procura algum padrão que permita que eu faça vários painéis, um ao lado do outro, que fiquem mais fluidos. Legal. Então, pensando em combinação dele, a gente não pode esquecer do Gaia, grande tendência com a biofilia, tem tudo a ver, mas também nós temos outras opções como o frappé. Deixa eu encontrar o frappé que está escondidinho por aqui. Eu nunca mais vou encontrar o frappé. Eu achei. Olha só, olha o frappé aqui, ó. Olha só, mais suave, mais delicado. Ou eu posso, inclusive, trazer um pouco mais de cor, que o Lotus vai brincar muito bem também. Então, eu não estou restrito a uma tonalidade mais clara ou mais escura. Você sabe que eu quero fazer um comentário que eu acho muito bacana e eu sempre gosto de lembrar? É muito bonito esse resgate de inspirações do nosso país. E quando a gente fala, nossa, a gente trouxe o cumaru, é muito legal a gente valorizar o que a gente tem aqui dentro do nosso território. E essa coleção Persona tem trazido vários elementos nesse sentido, que consegue trazer, né, esse resgate, isso. Então, parabéns para o time da Arauco, que lembra de deixar essas pontas e sempre trazer a nossa brasilidade aí na coleção. Eu adorei, muito, muito legal. E a ideia esse ano foi justamente essa. Como o próprio nome já sugere, nós falamos em persona, e persona é personalidade. Então, a ideia é que quando você cria isso, você consiga, dentro da casa do seu cliente, fazer com que as visitas entrem e falem, nossa, isso é a sua cara. A sua cara, é verdade. E, gente, somos brasileiros. Para ser a minha cara, tem que ter elementos que me formaram, a minha vivência, os meus valores e a minha cultura. Então, naturalmente, essa linha foi bastante inspirada naquilo que nós vivemos no dia a dia no Brasil. Nossa, que legal. E eu tô olhando a quantidade aqui de padrões que você mostrou, né? Ainda tem todos esses que ficaram aqui. Mas se seguir, né, toda essa sugestão aqui de combinação perfeita, a quantidade de combinações que podem sair daqui são tantas, né? Que é muito interessante, porque não vai ter um projeto igual ao outro. São projetos únicos, com combinações diferentes, mas que facilitam o dia a dia desse profissional para acertar ali na especificação. Fantástico, eu adorei. Muito legal. Agora, eu vou aproveitar que você está aqui. Para quem não sabe, eu adoro o Romero, tá? Eu não vou parar a conversa aqui, quero aproveitar porque esse cara sabe tudo, tem dicas incríveis. E aí, quando a gente fala de combinar não é só
padrão, né? Não. E aí me remete muito à iluminação. Eu fico pensando o quanto que uma iluminação vai fazer diferença também nesse projeto. Claro. A iluminação hoje ela está muito interligada aos móveis. Mais ou menos nos anos 2000, quando começamos a importar o LED, percebeu-se que dá para colocar o LED no móvel. É verdade. Porque até então era muito mais complicado você trabalhar com uma lâmpada incandescente que aquecia, aquela temperatura que, com o passar do tempo, poderia até mudar a tonalidade do painel. Hoje não, o LED é muito mais simples. E também um outro diferencial foi a gente trabalhar com os painéis. Você não precisa mais quebrar a parede e colocar um conduíte para passar uma fiação. Então o móvel hoje ele é muito íntimo das soluções em iluminação. Quando a gente fala em iluminação hoje, a iluminação ela tem basicamente dois tipos de forma de trabalhar. Eu posso trabalhar com uma iluminação quente ou iluminação fria. No passado, a gente pensava que a iluminação quente aquece, porque a lâmpada incandescente efetivamente aquecia. Verdade. A iluminação fria, as pessoas até associavam aquelas lâmpadas fluorescentes mais compridas, porque eu tocava nela, ela não esquentava, então era uma iluminação fria. Apesar de ter essa analogia, hoje a gente pensa muito mais em sensações. A iluminação quente é aquela puxada para o amarelo, para o laranja ou para o âmbar. E a iluminação fria é aquela puxada para o branco ou para o azul. Tudo isso você consegue no LED. Você não precisa trocar muito, por exemplo, o seu spot ou a forma que ela está fixada. E devido ao custo mais reduzido, você pode ter até inclusive as duas trabalhando no mesmo ambiente. Imaginem uma cozinha. Então, uma cozinha pequena, um apartamento, 50, 60 metros quadrados, que você vai cozinhar e vai consumir os alimentos no mesmo local. Por que não ter, no momento do preparo, uma iluminação fria, que te dá uma sensação de amplitude, te deixa mais atento, ninguém vai cortar o dedo fora na hora de preparar o jantar. Porém, a hora que aquilo está pronto, você pode mudar para uma iluminação mais quente, que traz mais aconchego. Então, quando eu penso, por exemplo, numa combinação como o Cumaru, imagina que eu vou fazer então uma cozinha, uma combinação de Athena e Cumaru. Quando eu estiver cozinhando, o Athena vai conversar melhor com aquela iluminação fria, ele vai refletir mais e vai me trazer uma solução mais interessante para aquele momento. Porém, a hora que eu for jantar, o que vai acontecer com o Cumaru? Devido a essa tonalidade mais amarelada, mais dourada dela, ela vai conversar melhor com a iluminação quente. Então eu consigo ter sensações diferentes no mesmo local. Sabe que eu lembrei e pensei agora também um outro exemplo? Muita gente transformou o quarto, o ambiente onde dorme, num espacinho de escritório. E se você puder ter essa iluminação fria para o horário do trabalho e a iluminação quente para o horário de relaxar, também faz bastante sentido, né? E aí combinando com os padrões para trazer isso, é bem interessante também, né? Exatamente. Então, óbvio que tudo isso vai depender da necessidade do seu cliente. Pensando até nessa situação, vamos relembrar das combinações de padrões madeirados. Porque eu mostrei aqui várias combinações, sempre madeirado com unicor, com tecido ou padrão fantasia. E não existe mais a combinação de madeirado com madeirado? Existe. Porém, ela mudou um pouco. Porque aquele valor que a gente tinha do móvel mais antigo, que, por exemplo, a moldura do móvel vinha numa madeira mais escura, uma embuia, um jacarandá, e quando eu tinha a parte central dele, eu poderia ter um marfim, uma tonalidade um pouco mais clara, uma madeira um pouco mais macia. Isso acabou ficando um pouco datado. Não que não possa ser utilizado, até porque quando a gente fala em personalidade, em coleção persona, pode ser que aquele imóvel faça parte de quem eu sou. E eu quero que ele faça parte da minha casa, não tem problema algum. Mais uma vez, a casa tem que ter a sua cara. Porém, hoje, se você for fazer um projeto novo, o ideal é que você separe os padrões madeirados. Então, se eu for trabalhar com um painel, imaginem a situação que você comentou de uma cama, um quarto que eu transformei em home office. Eu posso fazer a cabeceira da minha cama e o teto com a iluminação, colocar dois tipos de iluminação, utilizando um determinado padrão madeirado mais escuro. Para quê? Me trazer o conforto na hora de dormir. E o painel que fica à frente, que fica a televisão e onde eu posso eventualmente colocar minha bancada de trabalho, colocar um madeirado mais claro, para que me deixe mais desperto e melhore a minha iluminação. Então eu posso também trabalhar dessa forma. A dica que a gente encontra hoje é justamente separar o mobiliário e não trabalhar com eles encontrando um ao outro. Que legal. Depois que você fala, parece tão óbvio, mas são coisas que a gente não pensa antes e depois fala, nossa, verdade, ótimo, adorei. E aí, assim,
ainda já falando, né, dos ambientes, você falou da iluminação, eu adorei, fiquei aqui imaginando assim, mas e quem quiser visualizar, como que faz? Eu achava que seria legal se a gente pudesse visualizar, né? Ah, mas com certeza. Justamente por isso eu já vim preparado e trouxe... Adoro gente preparada. E eu trouxe a minha engenhoca. Isso daqui foi utilizado para os treinamentos para justamente mostrar que quando uma iluminação em LED está desligada, eu nem percebo a diferença entre um e outro, mas eu consigo sensações diferentes. Até para quem quiser anotar, quem não conhece, a chamada iluminação fria, dentro do LED, ela é contabilizada com algum número. Então são 6.000 K, 6.000 Kelvin. E eu tenho uma iluminação quente, nesse caso aqui, com 3.000 K ou 3.000 Kelvin. Para a gente conseguir ver realmente como acontece, eu posso trazer aqui nesse caso, essa tonalidade é uma das combinações que eu mostrei para vocês. Esse daqui é o Lotus. E graças ao Color Play dele, ele funciona tanto como iluminação quente quanto uma iluminação fria. Quando eu trago essa iluminação puxada para o amarelo, para o laranja, eu tenho reflexos que puxam para o dourado. Eu tenho um marrom mais evidente. Porém, se eu mudo para uma iluminação fria, esse dourado acaba sendo substituído por um prateado e o lilás vai se destacar sobre aquele marrom que a gente viu agora há pouco. Nossa, que legal, adorei, adorei. Funciona muito bem. E lembra que a gente comentou da nossa combinaçãozinha dentro da cozinha? Olha só que interessante que eu poderia fazer aqui. Dá pra gente brincar de Lego e eu posso mostrar como que, por exemplo, o nosso Athena vai refletir muito bem esse branco azulado. Você perceba que o tom de azul e cinza... E o branco gritou aí também, né? Totalmente. Ficou muito legal. E eu tenho aqui essa chapa ao lado. Ela está funcionando, mas ela não viveu ainda. Quando eu mudo a iluminação, quero fazer um jantar mais romântico, uma situação mais acolhedora, olha só. Essa chapa ganha vida e essa daqui vai refletir justamente os tons de bege que estão presentes, que fazem essa percepção visual que a gente nota dentro do padrão que simula o mármore. Gente, adorei isso. Que simulação legal. Muito, muito bacana. Agora, tô vindo aqui, eu trouxe uma listinha de dúvidas, porque eu tenho várias dúvidas. Vou cobrar assessoria. Não, hoje é grátis. Outro dia você cobra. Eu já tive alguns problemas de porta suspensa que empena, né? E aí me remete muito a padrões, aos painéis, e eu acredito que você pode ter algumas dicas aí. Então eu me lembro de uma porta que eu tinha de um guarda-roupa, eu não trabalhava ainda com a Formobile, pouco conhecia do assunto, e a porta empenava. A gente chamava o marceneiro, ele trocava, arrumava, desempenava, empenava de novo. E naquele momento eu falava, mas não é possível que o marceneiro não está conseguindo me trazer uma solução que não empene. E levou um tempo para eu entender que, poxa, são muitos detalhes e muitas coisas que às vezes podem passar despercebido, e aquele marceneiro em questão não sabia, né? E eu tô vendo que porta suspensa tá vindo com tudo, para separar ambiente, não só para guarda-roupa. Então, o que a gente pode falar disso aqui? Olha, porta suspensa, apesar de ter muitos detalhes, ela pode ser resolvida de uma maneira muito simples. Então existem ferramentas disponíveis no mercado e soluções em ferragem que vão trazer isso. Então o profissional que fica agora preocupado, poxa, eu não vou fazer porque é muito complexo, com certeza não é. Quando falamos em recomendação técnica é qualquer porta, qualquer peça que tenha acima de 1,20 m, ele está sujeito a empenamento. Principalmente se ela estiver apoiada pela base. Então, acima de 1,20 m apoiado pela base, o ideal é que você coloque no verso dessa chapa uma ferragem chamada desempenador. Só que muitos profissionais ainda me perguntam, poxa, então o desempenador desempena? Não. Ele evita o empenamento. Então o ideal é que você coloque antes de haver o empenamento. Dessa forma, ele tensiona essa chapa quando vai ficar apoiado embaixo. De qualquer maneira, qualquer porta de correr acima de 1,5 m, o ideal é que o sistema que seja utilizado seja um sistema suspenso. Essa porta, então, ela não tem o peso dela apoiado embaixo. Embaixo trabalha-se apenas com uma guia para evitar que ela bata. Outro
Outro diferencial que nós conseguimos fazer dentro dos painéis e que é uma solução muito bacana dentro das grandes tendências é a colocação de vidros ou espelhos aqui em cima. Isso. Quando eu aplico qualquer material em cima de um material que já é estabilizado, a chapa de MDF ela sai estabilizada. O que é estabilização? Ela não vai empenar, ela não vai torcer. Então, quando eu tenho a colocação de um espelho, uma camada de pintura, um verniz, o que eu estou fazendo? Aumento a tensão superficial e ela acaba puxando. Quando você for fazer, então, a aplicação de um espelho, o ideal é que o lado aonde for receber o espelho receba cortes longitudinais e transversais, com profundidade de 1/3 da profundidade total da chapa. Uma chapa de 15 5 milímetros, 18, 6 milímetros. O que eu fiz? Eu aliviei essa tensão para quando eu faço a colocação desse espelho, a colocação desse vidro, esse equilíbrio permaneça. E quanto mais peso, maior a necessidade de trabalhar com sistemas suspensos. Gente, que simples e que dica básica, que não aumenta o custo, basicamente, é mão de obra que vai fazer toda a diferença. Porque uma coisa que a gente sabe é, móvel que dá problema depois é algo que para o marceneiro é tempo perdido, é dinheiro, porque precisa, né, parar algo que está produzindo para ir lá resolver. Então, evitar tudo isso antes para o cliente também ficar feliz é fantástico. Então, eu adorei. Achei muito, muito legal. É o encantamento do cliente. Isso, né? Exatamente. E aí, a outra dúvida que eu tenho com relação a painéis é muito relacionada à umidade, né? Porque aquela história, eu fico pensando no gabinetezinho do banheiro lá, a gente vai lavar o banheiro, quer lavar até o teto, joga água, aí daqui a pouco aquele gabinete está estufando. Eu tinha que ter colocado algum painel especial ali, tinha que ter algum tratamento, eu não podia lavar. Me conta, porque assim, eu não quero mais que os de casa estufem, quero continuar lavando o banheiro até o teto. Você e o Brasil inteiro. Lembra que a gente falou de cultura brasileira? Gente, lavar a casa é algo muito brasileiro. Tanto é que, reparem que as pessoas se preocupam tanto hoje em falar, não lavem a calçada, porque é algo que estava tão arraigado na nossa cultura e mudou as nossas demandas, a disponibilidade que nós temos de água. Então, esse cuidado com o meio ambiente, inclusive para a Arauco, é muito forte. Eu não sei se você sabia, mas a Arauco ela é certificada pelo FSC. Não sabia. O FSC é um órgão internacional que garante que desde a hora que a gente pega uma sementinha e coloca no chão, até o momento que a chapa chega na revenda, é 100% monitorado esse processo. 100% amigo do meio ambiente e totalmente sustentável. Isso é muito importante, né? Então, falar de aproveitamento de água também é importante. Muitas vezes você não vai precisar lavar desde o teto até embaixo. Porém, se acontecer uma situação dessa, e acontece, tem alguns cuidados para a gente tomar. Primeiro de tudo, é importante que os profissionais saibam que onde existe o revestimento, o chamado BP, esse ambiente ele está protegido para que a água não penetre para o MDF. Então, no meio de um painel, a não ser que eu tenha um rompimento, eu posso, por exemplo, ficar com uma água ali que, com o passar dos anos, vai mudar a tonalidade. Porém, ela não penetra no MDF, não vai causar então não precisava ser um MDF especial nesse caso. Apesar que a Arauco você. Vamos chegar lá. Tá bom. O principal cuidado na construção de um móvel, principalmente em áreas úmidas, é que os topos, que são o ponto de fragilidade, sejam protegidos com fitas de borda. Então, a fita de borda tem que ser bem aplicada, ou com adesivo de contato, ou com as colas especiais das coladeiras de borda. O ideal é que eu tenha uma temperatura adequada, uma pressão adequada e principalmente um refilamento adequado. Eu ia te perguntar isso, porque, de novo, né, você vai achar que a minha casa, os armários lá foram feitos de qualquer jeito. Eu tenho um armário no quintal, é uma área coberta, mas a fita de borda dele num pedaço está soltando, que eu acho que de lavar com a mangueira. E aí, por que está soltando? Talvez foi mal colada? Talvez o refilamento? Pode ser, pode ter sido temperatura, pode ter sido relacionado a algum atrito físico. Então, por exemplo, enroscou alguma coisinha. Por exemplo, um canto vivo, como eu tenho aqui, Sim. Quem que nunca enroscou o passador da calça ao passar no cantinho de uma mesa? Então pode acontecer, pode ter sido isso. Uma vez que você tem um primeiro momento que essa umidade ou esse atrito físico permitiu que você tenha contato do meio ambiente ali, ele vai fragilizar. Sem eu fazer uma análise,
não posso te falar. E eu posso usar um exemplo meu, um móvel que eu tenho embaixo da churrasqueira de casa. A temperatura da churrasqueira e o contato direto com o sol fragilizam também essa colagem. Então são muitos elementos que podem influenciar. Mas aí dá para fazer manutenção, por exemplo? Soltou, enroscou aqui, eu percebi. Pode colar? Pode colar, existem soluções mais simples e pode você também chamar um profissional que vai reutilizar a mesma cola ou trocar aquela peça eventualmente. Porém, você pode utilizar com algumas colas de contato específicas, isso até o consumidor que tem um pouquinho mais de habilidade, conhece um pouquinho mais, pode fazer, ou então pode utilizar alguma cola instantânea, também funciona bem. Porém, as colas instantâneas não têm a flexibilidade necessária para absorver a movimentação do MDF. Uma vez que o MDF, não é porque foi uma madeira reconstituída que ele não vai trabalhar, ele dilata, ele contrai. Então o ideal é sempre trabalhar com alguma cola mais flexível. De qualquer forma, uma vez que eu protegi todos os lados e eu preciso fazer uma lavagem de cima e embaixo, posso fazer? Pode. Não é recomendado para o dia a dia, estou falando de uma situação extrema. Qual o cuidado? Terminou de fazer essa lavagem? Seque bem. Então você vai pegar um paninho, evitar, aproveita, olha, poxa, eu não tenho nenhum ponto aberto, depois deixa esse ambiente aberto, abra a porta, abra a janela, faz um fluxo de ar para que fique o menor tempo possível aquilo ali molhado. Cuida com carinho, né? Que o negócio vai durar, né? Exatamente. Agora, é um ambiente em que você tem uma necessidade maior de limpeza, a Arauco traz, por exemplo, o MDF hidrófugo, é aquele do miolinho verde. Ele já tem uma resistência à umidade aproximadamente 50% superior ao MDF convencional, ao MDF standard que nós vemos aqui. E se alguém precisar realmente de um produto para ficar dentro da água, a Arauco também tem. Ei, gente! O Super MDF. É uma tecnologia única no mundo. A Arauco é a única empresa que pode trazer esse material para o Brasil, então é um material importado, só que ele trabalha com níveis de garantia que vão te deixar de boca aberta. Se você quiser fazer um móvel de jardim para ficar tomando sol e chuva, sem pintura, sem vernizamento e sem revestimento, pode. E nós damos uma garantia de 25 anos. Uau! Se você quiser fazer um móvel para ficar dentro da piscina, dentro da água, pode. E a garantia é de 25 anos. Que legal! Agora, se você fizer um painel, por exemplo, para ficar uma fachada de loja, por exemplo, tomando sol e chuva, pode? Pode. Tem garantia? Tem. Quantos anos? 25. 50. Ah, não, gente, assim não dá. Pois é, sem estar em contato com o chão e sem estar imerso na água ou dentro da terra, nós te damos 50 anos de garantia. Isso é uma exclusividade. Gente, 50 da é uma Arauco. Vida. Exatamente. Né? Colocou, você vai cansar dele. Vai cansar e ele tá lá lindo, maravilhoso, na garantia. Não conheço nada igual. Que legal, que bacana. E aí, sabe outro assunto que eu lembrei, que eu acho que você também pode falar e trazer aqui algumas dicas? Sobre a necessidade da marcenaria ser adaptável, né? Então, a gente personalizar e adaptar. Eu vejo muito aquela história do... uma pessoa alta, uma pessoa mais baixa, ou a necessidade de um móvel que vá funcionar para mais de uma atividade. Eu tenho visto isso com uma tendência tão grande. Como que você está vendo isso, Romero, de tendência aí? Como que vocês estão trabalhando? Sim, tem muita coisa e hoje, dentro da Arauco, nós chamamos isso de personalização integral do móvel. Porque o móvel ele foi se adaptando e foi se personalizando em etapas, não foi algo que de uma hora para outra, virou o que nós temos hoje. Quando nós vivemos ali aquele principal êxodo rural, o pessoal saindo do campo e vindo até a cidade, década de 1950, 60, as pessoas ainda traziam aquele móvel que era da família dele e muitas vezes não se encaixava no ambiente. Foi quando surgiu aquele móvel embutido, o armário embutido, que todo mundo conhece. Foi o primeiro momento, se aproveitou o espaço. Depois começou a se olhar para dentro desse espaço. O que vai ser guardado? Então, vamos imaginar a minha situação. Eu tenho 3 pares de sapato. Eu tenho certeza que você tem muito mais do que eu. Um pouquinho. Precisaríamos o quê? De necessidades internas do meu armário diferente. Então a gente começou a personalizar a área interna. Na década de 1980, 1990 foi quando isso aconteceu mais. Já falamos da iluminação, que integrou-se ao móvel próximo dos anos 2000, e hoje a gente junta tudo isso com o quê?
com padrões que são a cara do meu cliente. Então, eu aproveito o espaço, eu aproveito a parte interna, eu coloco iluminação e eu coloco algo que o meu cliente vai olhar e falar, poxa, era isso que eu queria. Justamente por isso, a Arauco tem esse portfólio tão completo, porque dentro de 107 padrões, o cliente vai encontrar aquilo que ele gosta, aquilo que faz com que ele se sinta bem. E essa parte de ergonomia tem tudo a ver também, porque você citou o exemplo de duas pessoas que têm alturas diferentes, mas eu sei que você é mãe, você tem uma menininha ali com 3 anos de idade. Será que para ela acessar uma gaveta onde fica o lanche dela, não seria interessante eu ter soluções? Sim, e a marcenaria traz isso, como por exemplo plataformas que ficam embutidas dentro do armário. Então, para ela já sabe que ali ela puxa num sistema que substituiria uma escada, muito mais fácil, muito mais prático, não tem que tirar. E mais puxou, seguro, né? Porque... montou, muito mais seguro, além disso. Montou ali e depois ela guarda novamente. Uma pessoa mais alta, mais baixa, ou você olhar o que as pessoas precisam ter à mão. Ah, eu sou um amante de vinho. Por que não deixar suas taças expostas mais à mão? Por que ela tem que ficar naquele armário em cima, se você utiliza com mais frequência? E aí sobe na escada, vai pegar a taça, desequilibra, quebra a taça, um caos, né? Já vi acontecer. E normalmente a taça que quebra é aquela que a gente mais gosta, aquela, né? Exatamente. É muito legal isso que você está dizendo, porque realmente a gente vê, né? Essa necessidade, então, da pessoa mais alta, da pessoa mais baixa, e acho que existe ainda aquele mito da altura da pia. Qual é o padrão da altura da pia? Quanto que ela tem que ter de altura? Ou uma bancada, ou o que for. E não é bem assim, né, então? Não é bem assim. E a dica que eu daria é, se você tem 2 pessoas que moram no mesmo ambiente, com diferentes alturas, tentem sempre pensar em entregar o melhor conforto possível para essa pessoa mais alta no primeiro momento. Ah, então eu estou discriminando a outra. Não. É porque é muito mais fácil fazer uma plataforma para uma pessoa mais baixa do que eu encontrar uma forma de rebaixar o piso, por exemplo, para que a pessoa mais alta tenha esse conforto no uso daquele material. Então, a marcenaria tem tudo a ver com isso. E você, de repente, colocar, como eu coloquei, a simulação desse sistema, 10 centímetros, 15 centímetros do chão, pronto, você nivela conforto para todas as pessoas. E isso se aplica a uma pia, se aplica a uma mesa. Você pode ter, por que não, cadeiras de alturas diferentes. A gente não compra calça de tamanho diferente, a gente não compra camisas de tamanho diferentes. Então, poxa, essa é a cadeira que eu me sinto mais confortável, esse é o sofá que fica melhor para mim. Então, legal. É tudo isso trazer justamente para que a gente coloque a nossa personalidade. Até é interessante, o nosso cérebro acaba pensando muito e lembrando muitas coisas. Eu frequentava um bar alguns anos atrás, que a ideia do bar é que ele não fosse padronizado em nada. Ele tinha que parecer uma casa da avó. Então ele não tinha uma cadeira igual a outra. Ele tinha poucas mesas, devia ter umas 10 mesas, cada mesa com 4 cadeiras e todas as cadeiras eram diferentes. Uma era banquetinha de 3 pernas, outra era cadeira com apoio de braço, outra sem apoio de braço, uma com almofada, outra sem almofada, mais alta, mais baixa. Justamente, que nem o almoço da avó. Ah, vem cá, essa cadeira é a minha. E tem para todos os gostos, cada um se sente mais confortável em um modelo, né? Então você vai pro bar e se sente realmente em casa. Você quer algo mais personalizável do que isso? Adorei, fantástico. E aí a gente falou de adaptáveis, de personalizar, e aí eu lembro muito dessa história agora do home office, porque está crescendo muito, e a tendência também é pegar e aproveitar um pouco do que tem, ou o espaço. O que está vindo aí? O que você tem visto nesse sentido? Alguns movimentos nós já conseguimos captar, isso é muito jovem, e lógico que podem haver mudanças, porém, a grande tendência é que as pessoas permaneçam onde elas estão. Elas não estão saindo daquela casa, saindo daquele apartamento e indo para um outro local. Por quê? Por uma questão de financeira, por uma questão de local que você já está acostumado, por uma questão de história, porque aquela casa é sua, porque aquele apartamento é seu. Então, as pessoas estão mais se adaptando. Então, o profissional que vai fazer uma criação, seja um arquiteto, um designer, um curador, ou eventualmente diretamente um marceneiro, vai encontrar hoje uma necessidade de adequar aquilo que já existe. E, mais uma vez, eu tenho que integrar aquilo que é pessoal e profissional. Legal. Então, soluções simples que eu posso trazer para vocês. Ergonomia. Poxa, Alexandre, mas ergonomia é algo tão complexo? Como que eu faço ergonomia, por exemplo, em uma mesa? A maioria das mesas que nós vemos,
acabam tendo esse tipo de acabamento, um acabamento de 90 graus. Eu não sei se é assim na sua residência, mas você já tentou trabalhar com computador com um canto vivo como esse? Você termina o dia com os risquinhos, é uma verdade. ferramenta simples que a maioria dos profissionais da marcenaria tem, já sabe utilizar, é a tupia. Uma tupia com uma fresa rolamentada em 45 graus quebra esse 90 graus, ele faz uma aplicação de fita de borda e aumenta a ergonomia. Poxa, eu precisei estudar? Eu precisei procurar um curso específico? Não, são ferramentas que estão disponíveis e você consegue fazer. Quero fazer. Não quero mais. Agora eu vou ficar com risco e vou falar, ai que saco, porque o meu não tem. Pode ser feito, pode ser adaptado. A integração pessoal e profissional pode acontecer também, como por exemplo, a sua menina, aquele caso que a gente falou, que você é mãe. Imagina que você vai ter que trabalhar 100% isolada da sua filha. Será que isso vai ser possível? Não, gente. Não. Quem tem filho sabe que é impossível. O mundo vai entender que determinadas interrupções vão acontecer. Os pets, né, os cachorros, os gatos. Gente, quem tem gato sabe que eventualmente vai estar numa reunião online e o gato vai pular na frente. Isso faz parte. Agora, a marcenaria pode, por exemplo, encontrar soluções para evitar que quando esse gato pule, ele puxe um fio, ele possa atrapalhar alguma coisa. Não que ele esteja atrapalhando, de repente, o seu trabalho, uma vez que, gente, a nossa vida hoje está muito próxima. Só que seria muito mais seguro que o gato não tivesse acesso a um fio que ele possa roer e eventualmente tomar um choque, assim como um cachorro ou uma criança puxar ali e ter acesso a uma tomada. Então, tomadas ocultas, ferramentas que você coloca em cima da mesa, como por exemplo, uma torre com tomadas. Então, aquela torre permite que aquele móvel seja multifuncional. A hora que eu estou trabalhando, eu aciono aquilo, mas essa mesma mesa eu utilizo para jantar. Então, ali eu oculto e funciona também. As soluções em elétrica, as soluções para carregamento de celular, por exemplo, são muito necessárias hoje. Quem que não chega na casa e fala, eu preciso carregar o meu celular? Aconteceu comigo esses dias. Eu cheguei na casa de um colega, tinha bastante gente lá e não tinha uma tomada. Estavam usando todas e eu precisava carregar e fiquei lá. Uma tomada, e não achava. Pois é. E o imobiliário hoje incorpora isso. Lembra que a gente falou? É muito simples, com uma ferramenta como o Serra Tico-Tico, você faz o quartinho, instala, não precisou quebrar parede, não precisou envolver diversos profissionais. O próprio arquiteto pode ajudar nisso. E não precisa nem ser a tomada. Hoje a gente já tem, inclusive, as tomadinhas USB, que é melhor já saem ainda. Próprias para aquilo. Então, esse tipo de solução tem tudo a ver. E uma outra dica, o que as pessoas precisam para trabalhar. Eu preciso de um armário, eu preciso ter acesso a alguns documentos ou não. Eu preciso interagir com o meu filho, porque muitas vezes as pessoas pensam, poxa, eu vou trabalhar virado para a parede. Só que ele também está tomando conta do filho, ou quer ver o que o gato vai aprontar, o que o cachorro vai aprontar. Você mudar a sua mesa de trabalho de forma que atrás do seu monitor você tenha a visão do seu filho, você tenha a visão do seu animal, ou mesmo você tem uma janela para não ter aquela sensação que você está tão enclausurado, pode fazer a diferença entre você vender ou não um projeto. Bom, já que eu tô aqui, tudo que eu pergunto para você, você tem resposta, né? Eu poderia ficar o dia inteiro aqui com uma listinha que o Romero é um mega especialista. Eu não aceito sair daqui hoje sem um spoiler do que vem por aí. Não sei se você tem algo para me contar, mas eu vou forçar, porque a Arauco está sempre inovando, trazendo lançamento. A gente já falou da coleção Persona, que foi no início do ano, né, no primeiro trimestre. Mas e aí, tem alguma outra coisa para contar para gente? Você veio pensando de casa para me deixar sem opção. Olha, eu vou abrir uma exceção, porque é para você. Aê! Mas é algo muito exclusivo. Arauco, sim, sempre pensa em novidades e agora nós estamos trazendo uma proteção para as chapas, uma proteção antimicrobiana. Que legal, mas assim, qualquer chapa... Esse vai ser o nosso grande trunfo. 100% dos padrões vão ter essa proteção, inclusive o branco. Isso é muito legal. O branco também? O branco mas também. Mas só MDF? Tanto no MDF quanto no MDP. Gente, eu adorei. Quando vai ter isso? Em breve, a previsão é que a partir do ano que vem, 100% das chapas que vão estar nas revendas já vão trazer essa proteção. Talvez possa ter uma questão de estoque, porém, a partir do momento que ela sair, vai ter indicação. E por que a Arauco pensou nisso? Porque ainda existe aquela ideia de, poxa, eu vou colocar um armário e na parte interna eu vou colocar um branco. E justamente o branco não tem a proteção, então 100% dos painéis Arauco, inclusive o branco,
vai contar com essa proteção. Ah, não, isso é muito mais do que um spoiler, gente. Já lançou, já é lançamento aqui no meu sofá. Pronto, já tá marcado. Você sabe, Romero, que eu tô muito feliz de ter tido essa conversa com você. Cada vez que a gente conversa, eu saio mais especialista, assim, acho que eu já tô sabendo, porque a forma com que você passa, e o cuidado, e o carinho, né? E dessa vez eu tô aqui no escritório mesmo da Arauco, aqui em São Paulo. E esse espaço é o showroom deles que está sendo preparado para começar a receber visitas. Eu adorei e já vou deixar eles aqui também com problema, porque arquitetos, designers de interiores, marceneiros, a partir do ano que vem, quando a gente tiver com a pandemia aí controlada, vão ser muito bem-vindos aqui. Então vocês podem vir conhecer padrões, retirar as amostras, ver os testes que a gente fez aqui, combinar, é muito legal. Então se programa, tá? Vocês podem depois entrar em contato, a gente vai deixar aqui os contatos no vídeo para vocês, para já programar a visita. Vem que é muito legal. E aí quando o Romero estiver aqui, vocês aproveitem e suga tudo dele, porque traz a listinha, que ele responde tudo que vocês tiverem dúvida. Tá? Com certeza. Romero. Fico feliz, adorei. E antes de você ir embora, eu gostaria inclusive de deixar com você um catálogo, uma lembrancinha. Obrigada. Vai ter muita gente com ciúme, com inveja, porque eu sei que os nossos arquitetos e designers amam uma amostrinha. E olha, gente, uau, que lindo! 107 padrões. Todos em amostras físicas. Você não vai encontrar nenhum padrão impresso. Esse é um grande diferencial que nós trazemos nesse nosso catálogo, o chamado E-Zig. A ideia dele é que com esse movimento de zigue-zague você consiga ter amostras de todos os 107 padrões e de uma dimensão que permita você visualizar o que você vai efetivamente receber na sua casa, com cor, brilho e textura. Lindo demais. E aí, ninguém vai pedir o meu, não dou, não vendo, não empresto. Se alguém perguntar onde consegue um desse, o que eu tenho que falar para as pessoas? Como o Brasil é muito grande, é difícil falar, venham aqui para o nosso escritório, não vai dar. Então, nós contamos sempre com o auxílio das revendas. Então, a revenda que trabalha com Arauco disponibiliza esse material. Então, quem está em João Pessoa, quem está em Manaus, quem está até aqui em São Paulo, que muitas vezes o deslocamento é mais complicado, procure a revenda, o local onde você compra a sua matéria-prima, que eles vão disponibilizar para vocês sem problema algum. Muito legal. E se você tiver com dificuldade de encontrar qualquer coisa, pode comentar aqui no vídeo, porque a gente da Formobile manda para eles. Comentaram lá no vídeo e não responderam, vai falar com fulano, então pode mandar os comentários. Mais uma pergunta antes de encerrar. Eu amei toda essa história das combinações. Não consegui, sei lá, se não conseguir vir retirar o catálogo, tem algum site, algum lugar onde eu acesso, onde eu pego informação? Você não quer passar esse detalhe, assim, algum catálogo virtual? Claro, nós temos sim um catálogo virtual. Até vou pedir, acho que o pessoal consegue colocar aqui no vídeo, né? Então, entra no site da Arauco, entra também nas nossas redes sociais, porque sempre vai encontrar um link. Então, seja no nosso Instagram, seja no nosso Facebook, você encontra links que levam para o site onde o catálogo virtual está disponível. Lá você vai ter imagens, vai ter dica de combinação, vai ter dicas técnicas, muito do que eu falei também vai estar lá para quem prefere ler eventualmente e conseguir fazer alguma anotação com um pouquinho mais de tranquilidade. Não, perfeito, adorei. Eu vou precisar encerrar, senão eu fico aqui o dia todo. E aí, mais uma vez, muito obrigada, dessa vez foi você que me recebeu, eu brinco, eu sempre agradeço as pessoas por me receberem no sofá delas, né? Hoje a gente está aqui no sofá um pouquinho afastada, mas muito obrigada, Romero, a conversa com você sempre flui leve, o tempo passa correndo e é sempre muito proveitosa. Ah, que gostoso, eu também gostei bastante, muito obrigado pela oportunidade e por trazer toda essa calma, né? Essa plenitude que você traz e realmente é um prazer estar com você e com toda a equipe da Formobile, assim como as meninas que estão aqui nos ajudando a fazer a gravação, as meninas da Arauco que nos ajudaram a organizar tudo com tanto carinho. Então, não é um trabalho de duas pessoas, eu gostaria que todos vocês se sentissem parabenizados pelo trabalho. Muito legal. E para quem assistiu a gente até aqui, eu só tenho a agradecer. Continuem ligados que a Formobile está cheia de novidades, sempre trazendo coisas novas, conteúdo diferente, e a gente segue por aqui, tá? Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.